Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5 a 12. Assim está escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 10 resultados de uma igreja que ora. O relato aqui, bem conhecido, dá-nos a ciência de que Herodes, quando reinava, procurando intimidar a igreja no seu avanço, o seu crescimento, a extensão que a igreja estava tomando já na cidade, com muitas conversões, cura, libertação, transformação. Isso mexeu com as autoridades daquela cidade, os políticos que dominavam a mesma, e eles então queriam frear o crescimento da igreja. Era o crescimento natural. Então, eles procuraram de todas as maneiras intimidar os apóstolos, não conseguindo fazê-lo. Em 2 oportunidades, nesta, eles criaram uma outra estratégia diabólica, que era levá-los à prisão. E Herodes mandou os soldados e eles pegaram Tiago e Pedro. Tiago, logo que chegou, já o levaram à morte, o mataram à espada, e vendo que aquilo trouxe alegria ao coração daquela multidão que estava ali, querendo que freassem o crescimento da igreja do Senhor, Herodes então achou que aquele era o caminho por onde ele deveria trilhar. Porém, ao degolarem a Tiago, visto que havia uma festa próxima para se realizar, já naqueles dias, eles então levaram a Pedro e o colocaram na prisão, para que, ao passar da festa, apresentasse a Pedro a multidão e desse a ele o mesmo fim que teve Tiago, ou seja, ser degolado diante daquela multidão. Mas nós encontramos que
nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Quando nós observamos este texto, nós podemos entender que a Tiago foi permitido morrer, mas foi uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus enquanto esteve ali em atividade na igreja do Senhor. Era uma das colunas que ali estava também. E agora nós encontramos que Pedro era outro que estava sendo destacado pelo Senhor como o pregador, o anunciador da palavra de Deus naqueles primeiros dias. O Espírito Santo o estava usando com uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez, uma graça, uma sabedoria que as pessoas ficavam admirados. Mas isto era o resultado da capacitação do poder do Espírito Santo na vida dele, usando-o para a glória do nome do Senhor e para promover o crescimento da sua obra na terra. Então Pedro foi levado à prisão até que se passasse a festa dos pães, dos dias dos asmos. Ocorre que, enquanto Pedro estava na prisão, o versículo que li diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então aqui nós observamos um resultado maravilhoso de uma igreja que entendeu qual era a sua função na terra. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que desde os primórdios até o futuro, o final do povo de Deus aqui na terra, a oração será sempre uma constante, é uma prática, é uma disciplina espiritual, é um recurso que Deus abriu e deixou à nossa disposição, pelo qual nós podemos chegar à presença de Deus. Nós encontramos que no Éden não precisava, porque ali havia plena comunhão com Deus. Mas com o passar do tempo, com a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, com aquela infelicidade que houve de Caim contra Abel, as coisas ali começaram já a dar sinais da escravidão e dos resultados do pecado na vida humana. Mas Deus deu graça a Eva, ela teve um filho, Sete, que ela disse que Deus o deu em lugar de Abel. E quando a Sete nasceu um filho, ele colocou por nome Enos. E diz-nos a palavra de Deus: então se começou a invocar o nome do Senhor. A partir daquele momento, nós encontramos em várias oportunidades na palavra de Deus, homens que, usados por Deus, e mulheres fizeram uso deste recurso chamado oração, comunicação direta com Deus. E através da oração, eles colocaram diante do Senhor os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades, e receberam de Deus a resposta, a solução, o livramento, a vitória, o milagre. Sempre em resposta da oração. Nós observamos que Abraão orou ao Senhor. Nós encontramos que Isaac orou, Jacó orou, José orou, Moisés orou, Elias orou, Eliseu, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas e tantos outros utilizaram-se da oração. Davi, Salomão. E a Salomão, Deus falou com ele em resposta à oração. Quando ele consagrou aquele templo ao Senhor, Deus disse que a partir daquele instante, o seu nome estaria naquele lugar. Os seus ouvidos atentos à oração,
os seus olhos focados para aquele lugar e o seu coração aberto para ouvir. E então Deus disse a Salomão o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Isto em resposta como resultado da oração. Então já encontramos em vários pontos da palavra de Deus a oração como recurso indispensável na vida de quem serve a Deus. Quando o Senhor Jesus veio, ele deixou para cada um de nós um exemplo marcante de uma vida de oração. Ele ao dia atendia as pessoas, pregava, ensinava, curava, mas à noite ele dirigia-se para o monte e diz-nos a palavra em várias oportunidades e passava a noite em oração. E diz, e pela manhã Jesus veio para estar com o seu povo e continuar o seu importante trabalho. Jesus ensinou a orar, para que orássemos sempre. Paulo e os apóstolos utilizaram-se do recurso da oração como algo indispensável para a sua vida e deixaram exemplos maravilhosos e orientações para que nós também nos apliquemos à oração. As expressões são: orai sem cessar, orai noite e dia, orai em todo o tempo, com toda oração e súplica e com vigilância. Então, orar é um recurso que Deus deixou para o seu povo, individualmente, e para a igreja estabelecida, edificada pelo Senhor Jesus. Ela tem desfrutado, desde a sua existência, a sua edificação por Jesus, até o final dos tempos, ela continuará desfrutando desta disciplina maravilhosa, este recurso que é chamado oração. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, eles voltaram e foram ao cenáculo e ficaram ali aproximadamente 10 dias ininterruptos de oração, orando, até quando raiou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos eles foram cheios do Espírito Santo. A partir dali, a obra de Deus, a igreja edificada por Jesus, ela tomou um novo impulso. E eles saíram pregando por todas as partes. Mas o que diz a palavra é que todos aqueles que vinham, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Nós observamos isto em Atos, no capítulo 2, o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles não se descuidavam deste importante trabalho de oração. Quando Pedro e João subiam ao templo à hora nona, eles subiam para orar ao Senhor pela tarde. Quando nós encontramos no capítulo 4 que surgiu ali grandes ameaças contra o povo de Deus, aqueles irmãos se dispuseram a se colocar
em oração e dizendo o seguinte: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles sempre aproveitando-se do recurso da oração. Eles não cessavam de orar, oravam em todo o tempo. Chega este momento que relatamos aqui na leitura bíblica, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esta prática da oração, ela veio em todos os tempos, conforme já relatei, para os pioneiros da obra de Deus nas nações e também na nossa nação. Nós observamos os períodos de oração, a vida dedicada em servir a Deus, aqueles homens santos de Deus, sem muitos recursos exteriores, mas eles tinham o recurso interno, era a comunhão com Deus, a palavra de Deus e a oração que eles faziam diante do Senhor. Quantas vitórias, quantos livramentos, quantas portas se abriram, quantas bênçãos de Deus foram testemunhadas por aqueles povos. E o nosso Deus continua sendo o mesmo, ele continua pronto a ouvir a oração do seu povo. É preciso continuar esta prática de oração. A igreja só terá resultado, só terá crescimento aprovado por Deus quando ela continuar usando este recurso que foi colocado por Deus, a oração. A oração funciona como se fosse a nossa respiração. Ninguém vive fisicamente sem respirar. Espiritualmente também, ninguém consegue viver se não fizer uso da prática constante da oração. Porque através da oração, como na respiração, nós exalamos as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos problemas, os confessamos a Deus e inalamos a presença de Deus, o poder de Deus, a resposta de Deus. E isso nos enche, nos fortalece, nos amadurece e nos coloca em sintonia com a vontade do Senhor. Mas eu disse aqui sobre 10 resultados de uma igreja que ora. O texto que li, aqui está este primeiro resultado. Pedro era guardado na prisão. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqueles irmãos não podiam ir à prisão, não podiam fazer um protesto, não podia fazer nada, porque isso não é próprio de cristão. Mas eles conheciam o poder da oração. E então eles se aplicaram à oração, orando a favor de Pedro, que estava preso. E à medida em que eles estavam orando, porque ali estava em curso um plano diabólico de Satanás, usando a Herodes e os seus soldados para atacarem a igreja e diminuir o seu ímpeto. Mas quando a igreja ora, Deus ouve, se levanta para atender o seu povo. Então, enquanto eles estavam orando, o Senhor enviou o anjo, e que foi àquela prisão e libertou a Pedro, quando ele estava rodeado por 4 quaternos de soldados, 16 soldados, e ainda as cadeias, tudo trancado. Não tinha humanamente nenhuma possibilidade de sair.
Mas o anjo entrou e tirou a Pedro sem que ninguém percebesse. E quando Pedro sai e ele vai à casa de Maria, que é a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, eles estavam orando. Diz, a igreja fazia contínua oração. Quando ele chegou lá, a igreja ainda estava orando. Quem sabe, Jesus solta Pedro, Jesus livra Pedro, Jesus guarda Pedro. E Pedro na porta daquela casa, como resultado e resposta daquela oração. Então, com esta oração da igreja em favor de Pedro, ela resistiu todos os ataques do adversário que procurava silenciar aquela igreja. Não tiveram força, porque quando Jesus edificou, ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui o inferno queria se prevalecer através de Herodes, mas Deus enviou o seu anjo e frustrou o plano diabólico de matar a Pedro. Deus poupou-lhe a vida e ele continuou sendo útil na obra do Senhor. Então, o primeiro resultado de uma igreja que ora é que ela resiste aos ataques do adversário, aos ataques de Satanás. Sem oração, nós não temos força, não temos poder, não temos graça. Alguém já disse uma época, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. O poder vem através das orações. Então é preciso ter esta prática constante na vida, para que o poder de Deus esteja sempre se renovando na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós encontramos isto aqui. O segundo resultado de uma igreja que ora é que ela comove, toca no coração das pessoas. Quando as pessoas se reúnem para orar, eles se deixam guiar pelo poder de Deus que se manifesta através da oração, e eles são levados a entenderem que para estarem mais próximos de Deus, eles precisam ter uma vida santificada, uma vida separada. Então, esta santificação, esta separação, ela se dá como resultado de uma igreja que ora. Este é o segundo resultado de uma igreja que ora. O terceiro resultado que nós observamos, quando a igreja ora, ela entende o plano de Deus, o seu propósito de propagar a sua palavra, como Jesus disse, Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Quando a igreja ora, o Senhor Deus escolhe, separa homens e os envia para determinados lugares. Quando a igreja de Antioquia estava jejuando e orando, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E aqueles irmãos, entendendo a vontade de Deus, impuseram as mãos sobre eles e oraram por eles, e eles foram enviados pelo Espírito Santo. Mas a igreja os acompanhou com a oração. E eles saíram de cidades em cidades, pregando, anunciando, estabelecendo a obra do Senhor. E assim ela chegou a nós, que estávamos naquela palavra nos confins da terra. Mas a palavra de Deus chegou, isto como resultado de uma igreja que ora. Quando a igreja ora, ela se mobiliza, ela se movimenta, ela se levanta, ela sai às ruas, às praças, aos parques, aos caminhos, aos valados, aos centros comerciais, educacionais, em qualquer que seja, e ela anuncia o Senhor Jesus. Este é o terceiro resultado de uma igreja
que ora. O quarto resultado de uma igreja que ora é que ela contribui para a prosperidade e para a segurança dos governantes. A palavra de Deus diz para orar pelos reis, pelos governadores e por todos aqueles que estão em iminência. Quando uma igreja entende a sua função na sociedade e a sua responsabilidade diante de Deus, de orar por todos, inclusive pelas autoridades constituídas, porque não há autoridade que não provenha de Deus. A autoridade pertence a Deus. Ele a delega a homens para governos nas nações, nos lugares para administrar. E a igreja, o Senhor colocou o encargo de orarem por essas autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então a igreja, para marcar a sua existência na terra, ela precisa utilizar-se desta sua finalidade, que é orar pelas autoridades. Somente através da oração, Deus moverá o coração dos homens. Não é através de reuniões, não é através de protesto, não é através de abaixos-assinados, nada disso. Deus responde à oração. Então, se a igreja que ora se posicionar neste sentido, ela começará a ver resultados na sociedade, principalmente entre aqueles que governam. Então, uma igreja que ora contribui para a prosperidade e a segurança do país e dos seus governantes. O quinto resultado de uma igreja que ora é que entre os seus membros passará a existir um ambiente de paz, de alegria, de satisfação, de gratidão diante do Senhor. A oração une as pessoas em torno do Senhor. Elas se concordam para momentos de oração. Por isso que existe a oração de concordância. E o Senhor diz: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, lhes será feito. Então, uma igreja que ora, ela goza e desfruta de alegria, paz, satisfação e gratidão. Em sexto lugar, uma igreja que ora, ela não se amedronta diante dos problemas, dificuldades que aparecem. Problemas, às vezes, que aparentemente parecem insolúveis, mas para Deus não há impossível. E quando a igreja que ora se posiciona diante do Senhor, aquele problema facilmente terá de Deus uma solução. Quando falta a oração e alguém vai tentar resolver um problema sem oração, ele cria outro maior. Mas quando se dedica à oração, o Senhor Deus responde e envia a solução. Então, em sexto lugar, uma igreja que ora resolve os seus problemas. Oração é um recurso precioso, indispensável de Deus para a sua igreja. Em sétimo lugar, uma igreja que ora, ela não somente goza de alegria e paz, mas ela cria um ambiente de comunhão, de fraternidade, de amor, de louvor, de paz. E esse desfrutar promove o crescimento das pessoas que ali fazem parte desta igreja que ora. Em oitavo lugar, uma igreja que ora, ela não se deixa separar-se, se dividir, se contradizer. Uma igreja que ora, ela vive
a unidade da fé, a unidade do Espírito, a unidade do amor. Então, esta igreja que ora não tem nela rachaduras, divisões e conflitos entre aqueles que ali fazem parte. Uma igreja que ora, ela mantém-se unida, à semelhança da igreja primitiva. E todos os dias, no templo e na casa, eles tanto oravam como pregavam. Faziam disso prioridades indispensáveis para a sua vida. Em nono lugar, uma igreja que ora, ela alegra o coração de Deus, porque a via de comunicação, o meio de contato com Deus está limpo, está aberto, não há impedimentos, não há barreiras, interrupções entre nós e Deus. Através da oração, este caminho está aberto. A nossa oração chega diante do Senhor, a resposta do Senhor chega diante de nós. E sendo a coletiva, como sendo uma igreja que ora, ela traz alegria ao coração de Deus. E em 10º e último lugar, uma igreja que ora, ela anuncia a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Para ela não há nenhuma restrição, seja o tempo favorável ou desfavorável. Uma igreja que ora sempre estará anunciando a palavra do Senhor. Então nós observamos, com base no exemplo da libertação de Pedro, como resposta de Deus à oração daquela igreja, nós listamos aqui 10 resultados de uma igreja que ora, e que possamos fazer uso deste recurso maravilhoso. Os dias que vivemos são dias perigosos, são dias difíceis, são dias trabalhosos, e é preciso voltar à prática da oração. Muitos a têm abolido e já não têm mais se utilizado da oração, já não se há mais reuniões de oração, cultos totalmente de oração, porque há tantas coisas que ocuparam o lugar das coisas espirituais que a oração tem ficado, muitas das vezes, em último lugar sequer. Mas é preciso, para experimentar o poder de Deus e voltar a ter relevância na sociedade e ter no meio do seu povo a presença e o poder de Deus atuante, é preciso que se volte com pressa à prática da oração. Então vimos 10 resultados de uma igreja que ora. Primeiro, uma igreja que ora resiste aos ataques do adversário. Segundo, uma igreja que ora promove a santificação entre os seus membros. Terceiro, uma igreja que ora evangeliza em todas as dimensões. Quarto, uma igreja que ora contribui para a prosperidade e tranquilidade de uma nação e seus governantes. Quinto, uma igreja que ora goza de alegria, paz e satisfação. Sexto, uma igreja que ora encontra a solução dos seus problemas através da oração. Sétimo, uma igreja que ora manifesta um ambiente de alegria, amor e comunhão entre os seus membros. Oitavo, uma igreja que ora mantém-se unida. Nono, uma igreja que ora alegra o coração de Deus. E 10º, uma igreja que ora anuncia a palavra a tempo e fora de tempo. Está aí recursos, modelos e exemplos de orações e respostas de Deus, que nós, no século que vivemos, podemos desfrutar também de respostas de oração. É só começarmos a orar e entrarmos em plena comunhão com Deus, as respostas começarão a vir individualmente e coletivamente na igreja do Senhor.
Isto é o que mais precisamos nos dias em que estamos vivendo, é voltar a viver e experimentar o mover de Deus, a sua presença, o seu poder, os seus milagres em nosso meio. Isto acontecerá quando houver oração diante do Senhor. Que sigamos por este caminho e apliquemos em nossa vida este recurso dado por Deus para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.